Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina, celebrando o 23º domingo do tempo comum. Mais um dia Deus nos dará a graça de nós estarmos reunidos aqui para meditar e refletir esta liturgia dominical. Agora, abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo o evangelho de hoje, que você vai encontrar em Marcos capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós estamos ouvindo esse trecho do Evangelho que nos apresenta Jesus na sua ação missionária, no mistério da sua vida pública. Ele vai ao encontro das pessoas e ele realiza muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. E hoje, de forma especial, é apresentado a Jesus um homem surdo-mudo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um irmão que eu amo demais, que nasceu surdo-mudo. E durante toda a nossa formação, dentro da nossa família, ele sempre foi muito amado e é muito amado, mas a gente percebe que uma pessoa com deficiência, ela tem dificuldades, muitas vezes até para poder se integrar mais. E olhando para essa realidade, a gente vê a dor que aquele homem vivia. Aquele homem era excluído. Hoje, graças a Deus, existem inúmeras iniciativas, e deve haver mesmo, de inclusão. A linguagem de Libras, as legendas, tudo aquilo que a gente puder oferecer para as pessoas que são deficientes auditivas, que têm a impossibilidade de falar por algum motivo, essas pessoas devem ser incluídas, amorosamente incluídas na sociedade. Mas imagina lá na época de Jesus, que não se falava de inclusão, ao contrário. Uma pessoa que tivesse uma deficiência, ela era tida como uma pessoa que estava sendo castigada por Deus. Ou ela ou alguém da família havia pecado, então ela estava pagando uma pena. E Jesus, com a sua ação missionária, ele vem quebrar essa mentalidade. Ele vem romper com essa mentalidade. E olha só o que Jesus faz. Retira aquele homem do meio da multidão, ou seja, Deus nos trata de forma particular, de forma singular. Para Deus nós não somos uma multidão, nós somos alguém, nós somos uma pessoa que Ele olha de forma única. E aí Jesus, ele toca nos ouvidos, ele
toca na língua daquele homem com a sua própria saliva. Ou seja, ele dá de si. Assim como lá no Gênesis, depois de Deus ter modelado o barro e soprado nas narinas, e a partir daquele sopro, nós passamos a ser seres viventes, nesse momento aqui, Jesus, ele dá de si àquele homem. E depois que Jesus deu de si, tocou, tratou ele de forma terna, de forma amorosa, com misericórdia, com alteridade, com simpatia, com respeito, aquele homem é curado. E ele passa então a anunciar, ouvir tudo, falar tudo. E quanto mais Jesus dizia que ele não fizesse isso, que as pessoas não contassem para ninguém, mais ele anunciava. Mas hoje, nesse evangelho, eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente nessa palavra que Jesus falou, que parece que foi a palavra-chave. Éfata, abre-te. Essa palavra ela é muito sugestiva para nós, meu povo. Quantas e quantas libertações na nossa vida não acontecem porque nós não nos abrimos. Não nos abrimos a Deus, não nos abrimos à graça de Deus. Não nos abrimos a compreender o outro. Não nos abrimos a tentar viver o projeto que Deus tem para nós. Não nos abrimos a fazer coisas novas, a experimentar algo novo na nossa vida espiritual. Então, hoje essa palavra é uma palavra-chave para que nós possamos também escutar, não numa lógica meramente humana, mas na lógica de Deus. Também falar, não de forma meramente humana, mas segundo o querer de Deus. Éfata, abre-te. Quantas e quantas pessoas se fecham em si mesmas, são ensimesmadas. Egoisticamente, elas não querem olhar para ninguém, elas vivem trancafiadas no seu mundinho, no seu particular, nos seus planos, nos seus projetos. E elas não são capazes de se abrir ao projeto de Deus, se abrir ao outro, se abrir ao diferente. O Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito e que ele diz o seguinte: todo fechamento gera mofo, e mofo gera doença. A gente muitas vezes vive o mofo do preconceito, a gente vive o mofo da indiferença, a gente vive o mofo do orgulho, da mágoa, do rancor, do ódio. A gente se fecha nesses sentimentos doentios que vão nos levando cada vez mais para como se fosse um quarto escuro, trancafiado, aonde a luz não chega. Não. Abra as portas do seu coração. Escancara essas janelas da tua alma, da tua mente, do teu coração. Abre-te. É isso que o Espírito Santo precisa para que nós possamos ser livres. Ninguém aqui, como cristão, deve viver num cárcere, viver num cativeiro, trancado, aprisionado, oprimido pelo mal, oprimido pelo demônio. Não! Nós somos chamados, como diz a palavra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas para isso é preciso que nós nos abramos. Essa palavra é éfata. Toda vez eu queria aqui passar um dever de casa para você, para mim também. Mas preste atenção. Toda vez que você quiser recuar, toda vez que você quiser partir para esse seu mundinho particular, esse mundinho ensimesmado, esse mundo do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, faz o seguinte: olha para dentro de ti, pede o Espírito Santo e diz: éfata, abre-te.
Abre-te coração para amar. Abre-te coração para perdoar. Abre-te coração, éfata, coração, para a vontade de Deus. Éfata. A palavra éfata quer dizer aqui, ó, é uma chave de paz. É uma chave de libertação para a nossa vida, para a nossa alma, para nós sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Éfata. E aqui eu deixo uma pergunta para você também, para que nós possamos refletir. Quais são os fechamentos? Ou qual é, porque às vezes é bem específico, né? Qual é o fechamento que eu preciso deixar que o éfata aconteça para que eu possa ser feliz, para que eu possa ter paz, para que a vontade de Deus se realize na minha vida? Onde é que eu preciso digitar essa senha éfata para que a minha alma seja de fato liberta para viver plenamente a vontade de Deus? Eu não sei. Mas talvez você, e principalmente Deus, com certeza sabe. Aonde é que essa senha éfata precisa ser digitada aí no teu coração, na tua mente, para que tudo venha se abrir. E deixe que o Espírito Santo faça isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa mensagem alcançar mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.